Boa tarde, estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo. Vamos lá gravar um vídeo então. E hoje é gravar esse vídeo hoje uma parte bem boa do Novo Testamento. Vou pegar Atos dos Apóstolos, uma pregação de Pedro, né? Vamos ver o que fala nessa pregação de Pedro. Pedro estava fazendo um discurso. Vamos ver que discurso que é esse que fala a respeito da pregação de Pedro. Muitas e muitas vezes, em quase todos os vídeos meus, eu posto assim: Deus em primeiro lugar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar também o seu filho, que foi pregado no madeiro, né? Para a remissão dos nossos pecados. E amar o próximo como a si mesmo. Fácil demais é você amar seu amigo, não é? Mas difícil é você amar o seu inimigo. E isso é o que nós temos que fazer, né? Então vamos agora ver o capítulo que eu preparei, porque eu não leio versículo. Versículo é enganação, é só para enganar as pessoas. Eu leio capítulo, um assunto inteiro. Então vamos lá então começar a ler. Senão o vídeo fica muito chato. Eu não leio nada. Muita gente quer saber o que está escrito. É essa que é o interessante. O que está escrito em tal lugar. Então é o Atos capítulo 2, né? O discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Está escrito na João Ferreira de Almeida. Eu vou ler nela. Porque tem muita gente que pensa assim, né? Pensa que a pessoa tem um corpo, também tem uma alma por dentro e também tem um espírito por dentro. São três corpos em um só. Vamos ver? Muitas pessoas pensam isso. E não é. A pessoa foi feita no Jardim do Éden, uma alma vivente. O ser humano é uma alma vivente, que você pode ir lá no capítulo 2 de Gênesis, que você vai ver. Também está escrito em Coríntios 15, capítulo 15, e explica totalmente essa parte que eu já gravei em vídeos meus. Explica totalmente. Corpo, alma vivente, só há corpos terrestres e corpos celestes. Não há mais nada além disso. Se você pensar alguma coisa além disso, está errado. Lê lá em Coríntios, né? Você vai ver as cartas que Paulo escreveu para alguém. Pedro, porém, eu vou começar no versículo 14, que é onde está o prefácio do assunto. Por que eu vou começar no versículo 14? Eu podia ler tudo, mas eu não vou ler tudo não. Vou começar onde está, aonde que ele começou o discurso. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Homens judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja vós isto notório, e escutais as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, tá vendo como Pedro anunciou aqui? Vou parar um pouquinho aqui no 17, no versículo 17, tá vendo? E Pedro já pregava nos últimos dias. E nos últimos dias, diz Deus, do que meu Espírito derramei, tá vendo? O Espírito, que ele fala aqui que é o Espírito Santo, derramei. Então quer dizer que é alguma coisa que derrama. Então não é, obviamente, uma pessoa, é um poder. Por isso que não se pode falar do Espírito Santo. Ó, do que meu Espírito derramei, tá no 17,
sobre toda a carne. Então, o Espírito Santo é alguma coisa que se derrama sobre a carne. Ela é derramado sobre o corpo, sobre a carne, sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Tá vendo? Para que serve o Espírito Santo? É para derramar sobre as pessoas. Então tem muita gente que pensa, nossa, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo também é uma pessoa. Não é uma pessoa, é alguma coisa de se derramar. Você se derrama uma pessoa em cima da outra? Tem jeito de você se derramar? Uma pessoa em cima da outra? Por exemplo, eu derramar em cima de outro fulano, do meu companheiro? Tem jeito de derramar? Não tem. O Espírito Santo tem jeito de derramar. Está escrito aqui, ó. Derramei sobre toda a carne. Né? E os vossos filhos e filhas e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões. Visões, vão ver o futuro. Visões é ver futuro, ver alguma coisa no futuro, ver alguma coisa que vai acontecer. E os vossos velhos terão sonhos. Tá vendo? Sonhos sobre a realidade, o futuro também. Nossa, sonhei alguma coisa, será que vai acontecer? Acontece, se a pessoa tiver o Espírito Santo, acontece. E também do meu Espírito derramei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Qual seriam esses sinais embaixo na terra? Vamos ler de novo o 18 e o 19 juntos, você vê? E também o meu Espírito derramei. Eu vou ler essa palavra bem devagarzinho para você ver. Eu derramei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor e fumo. Tá vendo? Para você entender o Apocalipse depois, você vai ter que entender isso aqui. Eu vou ler de novo. Ó, e derramei, ó, e também do meu Espírito derramei sobre meus servos, minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra. Agora vamos ver o que significa. Vamos ver. E farei aparecer prodígio em cima no céu, sangue, ó, e sinais embaixo na terra, vapor, fogo, ó, e sinais embaixo na terra, fogo e vapor de fumo. Tá vendo? São as mesmas coisas. Agora observa para você ver. O sol se converterá em trevas. Tá vendo? Em trevas. A lua em sangue. Por que aqui está falando aqui? Tem muita gente que fala que o sol vai escurecer. Não, gente, é o sol da justiça. Quer ver? Observa para você ver. A lua também em sangue. É a terra na morte. É a terra obscurecida, a palavra. Por isso que é a lua em sangue. Quando vê falar, não é obviamente os astros que estão lá em cima, não. O sol se converterá em treva e a lua em sangue. Vamos ver o que é isso? Não vamos deixar eu explicar, não. Vamos ler aqui na escritura. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, acontecerá, ó, observe você ver, vai começar no 21. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá vendo? Tá vendo? O que não invocar, converterá em trevas. Quer ver? Observe você ver, ó. Todo aquele que
acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas minhas palavras. As minhas palavras não, as de Pedro. Observe pra você ver. E Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, como maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Cristo não morreu? Morreu. Então você vê. Agora observa para você ver. E este vos entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, procedentes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Tá vendo? Crucificastes e matastes. Você viu? Pelas mãos do injusto. Crucificaste e mataste pelas mãos do injusto. O sol se converterá em trevas. A luz não foi apagada pelas trevas. É isso que significa, meus amados. Olha que observa que eu vou ler de novo. E estes vos foi entregue pelo determinado conselho a presença de Deus. A presença de Deus, aquela hora eu li errado. Presentes, crucificaste e matastes pelas mãos de injustos. O sol se converterá em trevas. Tá vendo? O sol, que era luz, foi apagado pelas trevas. Já foi, já aconteceu. O sol já se converteu em trevas, porque foi apagado. Só converte em trevas quando é apagado. Então essa parte aqui morreu. Agora vamos ver a lua em sangue, o qual Deus ressuscitou, solta as ásias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, há de morrer, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo seja a corrupção. Veja a corrupção. Tá vendo? A lua se transformou em sangue. Quando a lua se transformou em sangue? Cristo não veio com um corpo espiritual, entrou dentro de Maria, se tornou em lua, porque uma é a face do sol e a outra a da lua, né? Há corpos celestes e corpos também terrestres. Uma é a glória do sol e a outra é a glória da lua. Você entendeu? Há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua, né? Porque uma estrela difere de brilho de outra. Vai lá em Coríntios, está escrito assim, para você entender mais ou menos esse capítulo aqui que eu estou lendo. Quando foi que ele transformou o corpo dele em lua? Não foi quando ele se fez carne entre os humanos? Uma é a glória do sol e outra da lua. Corpos terrestres, corpos celestes. O corpo dele foi transformado em terrestre quando? Foi quando ele veio como um menino, filho de homem. Então é a glória da lua.
né? Quando ele estava antes dele nascer, ele já era uma pessoa. Então ele tinha o corpo do sol, que é o corpo celestial, a glória do sol. Está escrito em Coríntios 15, vai lá e lê. Aí você vai entender esse capítulo, mas antes de você ler lá, você não vai entender. Jamais você vai entender o que seja a lua transformada em sangue. Vamos continuar aqui para nós ver? O sol que converteu em trevas, nós já viu, que foi na morte dele, né? O sol, que é ele, é o corpo celestial, transformou em trevas. Foi morto por gente que nem era justo, injusto. Porque se ele fosse morto por algum justo, foi morto? Não, ele foi morto pelos injustos. Injusto é o que? Trevas. Eu sou a luz, eu vim para a escuridão, mas a escuridão não me recebeu. Trevas, escuridão, o sol converteu em trevas. Só não entende quem não tem mesmo a perspicácia de Deus, e quem não entende as coisas de Deus. Então, observa para vocês não pregar errado, para vocês que estão aí na internet, que estão falando as coisas de Deus, estão pregando as coisas de Deus. Muitas pessoas estão pregando muitas coisas certas, mas muitas coisas erradas também. Então cuidado para que não nos engane, viu? Cuidado, isso aí é perigoso, viu? Porque está vendo aí, a grande denominação religiosa está avançando. Ela está avançando e avançou por muitos e muitos anos, até a pessoa pediu conhecimento. Foi até que as pessoas não aguentaram mais. Fala, meu Senhor, me dá o conhecimento. E naqueles tempos, nos últimos dias, os perspicazes é aquelas pessoas que não está entendendo e está lendo. Não está entendendo e está lendo. Não está entendendo e está lendo. Vai até que Deus fala, não tem jeito, eu tenho que dar conhecimento para esse homem. Ele não para nunca, ele não desiste nunca, ele é um batalhador. Eu vou dar o conhecimento para ele. Aí ele te dá o conhecimento. Vamos ler aqui. O qual Deus ressuscitou. Então no 24, eu li o 23 aquela hora. E este vos entregue pelo determinado conselho a paciência, a presença de Deus. Presentes, crucificaste e mataste pela mão de injustos, o qual Deus ressuscitou, soltas as suas mortes, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Está vendo? Que fosse retido por ela. Porque disse, por ele disse, Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Está vendo? Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. A carne de Pedro há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo seja a corrupção. Veja a corrupção. Feliz, fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, e com a tua face me encherás de júbilos. Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca da patriarca Davi, acerca do patriarca Davi, não é da patriarca não, li errado aqui, do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até a sua sepultura, até nos dias de Pedro, ainda até nos dias de hoje, nossa, ainda está ainda, no de Pedro também estava, está a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus havia prometido com o juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Tá vendo? Sobre o trono de Davi. Havia de vir o Cristo. Então, olha aqui para você ver. A lua em sangue
é o que? A lua e sangue. O que você pensa que é a lua e sangue? Já não falou aqui que ele foi morto e foi para o sepulcro? É a lua em sangue. A lua em sangue, quer dizer, o corpo terreno em sangue, é morto. Você entendeu o que é a lua de sangue? Tem muita gente que fala, a lua vai se converter em sangue. Gente, não é material. Lê a Bíblia como espiritual, não como carnal. Nesta previsão, pede a Deus, fala, meu Deus, vai para o seu quarto, ora com ele, o pessoal em secreto, ele te vê, não precisa você gritar no meio da rua para ser visto pelos homens também não. Lê em secreto, que Deus vai te dar o conhecimento, igual dá para todo mundo, não é só um melhor que o outro, não é o outro melhor que o mundo, todos somos ovelhas, nenhum é pastor, ninguém é mais do que o outro. Cristo mesmo deixou claro isso aí, todos serão iguais, aquele que quiser ser o maior vai ser o menor. Eu confesso que eu sou o menor de todos, né? Não sou digno nem de lavar o sapato dos apóstolos. Você entendeu? Eu não sou, mas estou aqui pregando entre vós. Aqui, ó. Nesta previsão nesta previsão disse da ressurreição de Cristo. Tá vendo? Está no 31. Que a sua alma foi deixada no inferno. Aqui, ó, a sua alma. O que foi deixado no sepulcro? Foi a alma de Cristo ou foi o corpo dele? Foi o corpo, não foi? Que eles deixou lá no sepulcro, não foi? Não foi, ó. A sua alma não foi deixada no inferno. Quer dizer, ela estava no inferno. Ela estava no inferno onde? Aonde ela estava? No sepulcro. E no sepulcro é o inferno. Nem a sua carne viu a corrupção. Quer dizer, ela não foi demolida totalmente. Com 3 dias a pessoa não dissolve o seu corpo. É por isso. Deus ressuscitou a este Jesus de que todos nós somos testemunhas. Até eu que não vi sou testemunha que Cristo foi ressuscitado. Porque não só a Bíblia comenta, as Escrituras comentam, né, que essa Escritura, creio eu, que não foi Pedro que escreveu, mas alguém que estava ali próximo escreveu. Porque Pedro nessa hora estava falando pelo Espírito Santo. Ele nem estava sabendo o que ele estava falando, né? Porque muita gente que está pregando pelo Espírito Santo, quando ele se vê o que ele gravou, se ele não gravou, ele nem acredita que falou aquilo. Aqui, observe para você ver uma coisa. O sol se converterá em trevas. Já vimos que o sol converteu em trevas quando eles mataram homens incrédulos, mataram a luz. Quer dizer, eu expliquei anteriormente já essa parte. Agora, a lua em sangue. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo. Nesta previsão da lua de sangue, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, quer dizer, na morte, no sangue. Sangue, quando desce o sangue, o corpo morre. Quando o corpo morre, ele fica em corrupção, mas nem a sua carne viu a corrupção, porque ficou só 3 dias morto. 24 horas, que são 2 dias, não dá, né? 24 horas é um dia, 24 com 24, 48. Então, 2 dias. Não dá para um corpo se diluir totalmente. Deus ressuscitou a este de que todos nós somos testemunhas, de sorte que exaltando pela destra de Deus, de sorte que exaltado pela destra, quer dizer, pela direita, destra é a direita. Talvez quando fala que está sobre a destra, é sobre a mão, mas quando está falando aqui, pela destra, é pela direita, viu? De sorte que exalto pela destra de Deus, quer dizer, a direita, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvides. Porque Davi não
subiu aos céus, mas ele próprio diz: o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Tá vendo? Davi profetizou lá atrás que o Cristo ia subir. Assenta-te à minha direita. Quer dizer, está aqui embaixo e sobe. Assenta-te à minha direita, até que ponha todos os inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, que toda a casa de Israel, que há esse Jesus, é quem vós crucificastes. Deus o fez Senhor e Cristo. Deus fez Senhor e Cristo. Tem muitas palavras aqui, que às vezes eu estou pregando, a gente fala, nossa, mas não é Cristo, não é Jesus. Eu sei disso. Entre os Jesus, eu estou sendo Jesus para ver se ganho alguns. Por que não faz vocês também o mesmo? Depois você, a hora que a pessoa aprendeu, que já está aí, perguntar, porque ela vai perguntar, pessoas são curiosas. Quem é esse? Aí você mostra dentro das escrituras, volta com ele até lá no começo, onde escreveu, né? Há quase 1500 anos atrás, ou 400 anos atrás, você vai ver como é que é o nome dele. A melhor maneira de você descobrir é no aramaico e no hebraico. Você vai descobrir o verdadeiro nome dele. E ouvindo eles isso, cumpriram-se em seu coração. Tá vendo? Cumpriram-se. E ouvindo eles isso, cumpriram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que fazemos, homens irmãos? O que fazemos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: repreendei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeste o dom do Espírito Santo. Porque a promessa que diz respeito de vós, vossos filhos, e todos os que estão longe, tantos os quanto Deus nosso Senhor chamar. Eu sou escravo hoje? Eu estou debaixo do jugo da lei da Bíblia? Não estou, eu sou filho. Porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos, todos os que estão longe, tantos os quantos Deus, Senhor, o chamar. Como muitas outras palavras, isto testifica que os exortam, dizendo: saudai-vos dessa geração perversa, de modo que foram batizados. Você viu? Como é que nós foram batizados? Vamos ver que jeito que eles eram batizados? Vamos ver se tem o batismo. Batizados. Vamos ver a hora que eles foram batizados. Quer ver? Eu vou voltar aqui no outro versículo. A hora que eles foram batizados, né? Foram batizados ó, e isto está no 18, no versículo 18. E também do meu espírito derramei sobre os meus servos e minhas filhas, e as minhas servas, naqueles dias profetizarão. Tá vendo? Então, derramou o Espírito Santo. Derramei o Espírito Santo, né? Então, derramei. Qualquer versão que você pegar, você vai ver que derramou. Então, foi nessa hora que ele foi batizado. E com muitas outras palavras, ó. Tá certo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós.
cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Agora derramou o Espírito Santo, receber o dom do Espírito Santo. Ó, batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Quando você vai receber o dom do Espírito Santo? Quando o Espírito Santo for derramado em vós. Agora, quem já viu pegando as pessoas nas denominações religiosas, pegar um Espírito e derramar na outra pessoa? Quem que dá conta de fazer isso? Tem muita gente batizando com água até hoje, mas com água no passado. Aí. Com água é a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus para o outro é batizar com água. Agora com o Espírito Santo, quero ver quem dá conta de fazer isso hoje. Só mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aí você dá conta. Porque na hora que ele for batizado, você pregar a palavra para ele, vai derramar o Espírito Santo sobre ele. Mas ninguém vê o derramamento. Derramamento está sobre o consciente. A pessoa, ele vai abrir a sua mente. Mas é invisível, a coisa é invisível. Então ninguém pode ver. Porque a promessa que vos diz a respeito dos vossos filhos, todos os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Tanto quanto todos os que estão longe, os vossos filhos, quer dizer, que é os judeus e os que estão longe, todos quantos estão longe, qualquer um, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras, isto testificava os que exortava, dizendo: saudai-vos desta geração perversa. Ó, salvai-vos, quer dizer, não é saudai-vos não. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados, batizado é quando derramou o Espírito Santo, e os que os que de bom grado receberam a sua palavra. Tá vendo? De bom grado receberam a sua palavra. Se você recebeu a palavra de bom grado, você já foi batizado naquela hora. Na hora que você recebeu a palavra, você já foi batizado. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Aqui é que está o porém. Quase 3.000 almas. Foi quase 3.000 pessoas mortas que foi batizado naquele dia. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Então quer dizer que ser batizado é os que de bom grado recebeu a sua palavra. E naquele dia agregaram-se mais de 4.000 almas. Foi pessoas mortas que foram recebidas a palavra naquele dia? Você já falou com algum morto? Então quer dizer que essas almas que está escrito aqui são o nosso corpo. É o nós mesmo aqui. Esse corpo que meu é a alma vivente. Quer dizer, a alma vivente não. Hoje é a alma mortal. Isso aqui é a alma mortal. Porque Adão foi feita a alma vivente. E eu sou a alma mortal. É essa que está a diferença entre pegar a palavra de Deus e sair examinando coisas que não existem. Aí está a diferença. Certo? Vamos continuar então? Olha aqui para você ver. Eu vou continuar aqui. Quase 3.000 almas. Então quer dizer que aquele dia Pedro batizou quase 3.000 pessoas mortas? Não, meu amadinho. Quase 3.000 pessoas vivas. Corpo é alma. O corpo aqui é a alma mortal. Alma vivente, alma mortal, espírito vivificante. Na ressurreição. Mas um corpo vivificante. Espera aí. Está lá em Coríntios 15. Eu já fiz um vídeo. Pode assistir o vídeo que você vai ver o que eu estou falando.
E perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Tá vendo? Morto perseverar em doutrina dos apóstolos. Morto vai perseverar? Não, né? A alma não vai perseverar, né? Essa alma que o povo prega, a alma que depois que a pessoa morre, ele sai do corpo. Então, Pedro não podia ver essas almas, né? Então, essas almas não existem. E perseveram na doutrina dos apóstolos. As 500 almas que estão ali atrás perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, né? Qual que são as orações? Quando você vai fazer uma oração para alguém, vamos ver o que significa oração? É gritar no ouvido da pessoa? Ah, meu Deus, não, oração é não. Eu sou um orador, eu estou sendo um orador agora. Orador é falar. Eu estou fazendo oração agora. Essa é a minha oração, estou orando, quer dizer, orando, né? Eu sou um orador. Tá ali na frente ali do púlpito o orador. Então lá ele está fazendo o seu testemunho. É um orador, é um locutor, é a mesma coisa. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. As almas que eu falei ali atrás, no versículo ali atrás. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Morto não persevera em nada, pois nem sabe ele está vivendo, né? Que está lá em Eclesiastes 9. Lê lá em Eclesiastes 9, você sabe para onde o morto vai. Vai debaixo do chão. Eclesiastes 9, lê lá. E perseverarão na doutrina dos apóstolos. As almas. Você já viu alguma alma hoje na igreja? Invisível? Não, né? É visível, você não vê, né? Você vê pessoas, não é? E pessoas perseveram na doutrina, né? Uma sai da doutrina, outra persevera. Então é isso aí. E na comunhão e no partir do pão. O que é comunhão e partir do pão? Orações eu já expliquei aqui. Que é um orador, é um locutor, é a mesma coisa. E no partir do pão? O que significa o partir do pão? Não, você semear a doutrina, olha lá, ó. Perseveram na doutrina. Então quer dizer que Pedro partiu o pão. Ele ensinou aqui para trás. Essa palavra que eu estou falando não é minha, é de Pedro. Você entendeu? Mas nem as palavras de Pedro, hoje em dia o povo não tem que ter tradutor para poder traduzir. Mas quem que vai traduzir essa palavra de Pedro? Só quem tem o Espírito Santo vai traduzir. Então por isso que você tem que pedir o Espírito Santo para ser derramado em vós. Quem pensar que o Espírito Santo é uma pessoa, está enganado. Ele é uma coisa que se derrama. Quer ver? Vou ler lá atrás de novo. Eu acho que vocês ainda não entenderam. Vou ler de novo. Porque parece que eu estou falando grego. Quer ver? Recebestes, ó. Recebestes, ó. Quer ver? Observe pra você ver. O Espírito Santo, ó. Que do meu, ó. Vou começar no 17. Nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derrama, ó, tá no capítulo de Atos, né? Atos, capítulo 2, versículo 17. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Então, ele é alguma coisa que se derrama sobre a carne. Tem muita gente que fala, não, existem as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Você já viu derramar uma pessoa sobre a outra? Tem jeito, por exemplo, vamos supor que tem um pastor, vou fazer uma comparação com o pastor. O pastor vai derramar um pastor em mim, tem jeito? Você manda ele aqui em mim, ele cai no chão. Ele não se mistura comigo. Ele não se mistura na minha carne. Ele não se mistura no meu entendimento. Então é derramado aqui, e ele vai direitinho para o cérebro e abre o meu conhecimento. Então derramou. Por isso que não se pode blasfemar contra o Espírito Santo de Deus.
A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é o quê? É você falar que ele não existe. Porque ele te traz alegria se você ri, é ele. Se você fala, meu Deus, é ele. Se você fala, Senhor, Senhor, é ele. Se você fala, nossa, meu irmãozinho é legal demais, com aquela alegria, é ele. Ele está em tudo. Ele não é nada, porque ninguém vê, mas ele é tudo. Por isso que não se pode blasfemar, ele é tudo. Se você respira, se você tem um sintoma de alegria, é ele. Viu? Aí ele está ali. Ele está em você. Eu vou embora, mas eu deixo o Consolador. Cristo falou. Então, de sorte que foram batizados. Batizado é quando derrama, não é? Quando derrama o Espírito Santo. Já li muitas vezes. E os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que também eu já falei que essas almas aqui são pessoas mortais, né? Não são as pessoas depois que morrem. Você já viu alguma pessoa beirar um culto, ou alguma coisa aí, ou alguma palestra que alguém está fazendo na rua, ou em algum outro lugar, né? Ou nas montanhas, a palestra para o povo, e aparecer só gente morta lá para poder receber a palavra? Não, só gente viva, mortal, mas viva, né? Então vamos continuar para frente. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Já expliquei também o que é partir do pão. E nas orações. E toda a alma havia e em toda a alma havia temor. Tá vendo? As pessoas que morrem têm temor? Não tem, ele está morto, ele não tem nada. Então, em toda a alma, que isso pois errado. A Bíblia, eu estou lendo aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, para quê? Para vocês entenderem. Que eles põem aqui alma, é porque eles falam que o diabo falou lá, positivamente não morrerás. Falou lá atrás, lá no Éden, positivamente não morrerás. Mas em toda a alma, onde Cristo falou que ia pegar eles? Cristo pega, amiguinho. O Espírito Santo de Deus pega você, compadre. Não adianta você mentir para as pessoas. O Espírito Santo de Deus vai te detonar. Ele vai te deixar amada. E em toda a alma havia temor. Uma pessoa tem temor quando ele morre? Nossa, eu estou com medo. Temor é medo. Eu estou com medo, vai acontecer isso comigo. Nossa, eu estou com medo. Não, ele está morto, não tem nada, ele não tem medo de nada. Você pode pegar um trator para por cima dele, ele está morto. Né? Ou você acha que a alma saiu dele? Não, a alma tem temor. Se a alma saiu dele é o vento, para que ela vai ter medo de alguma coisa? Não tem medo de nada, nada pode atingir ela. Se existisse, mas não existe. E muitas maravilhas e sinais e se faziam pelos apóstolos. Tá vendo? E muitas maravilhas, e em toda a alma havia temor. Ó, as almas que eu falei lá atrás perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, eles acreditavam, as almas. Quer dizer, quem acredita é alma, não é corpo. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E toda a alma havia temor. Que temor? Nossa, bacana, tal. Temor é medo. Havia temor. Nossa, os apóstolos pregam beleza, temor, temia a Deus, né? Acreditava. É essa que está escrita aqui, né? E muitas maravilhavam. Ó, maravilhas, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiram com todos, segundo cada um havia de mister. Tá vendo? Ele repartia com o povo. Não dava só para o pastor, não. Com todos. Com todos. E perseverava unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa.
comia junto com alegria, singeleza de coração. Tá vendo? Ó, e perseveravam em unanimidade todos os dias no templo. Tá vendo? Essa palavra tá errada aqui. Ó. E perseveravam unanimidade todos os dias no templo. No templo. E qual que é esse templo? Templo. Cristo não falou que ia derrubar o templo? O templo do Herodes? Tá vendo? No templo. Não é na sua igreja não, compadre. Não existe igreja não. Tem passa não. Aqui, ó. No templo. E partindo o pão em casa. Tá vendo? Partindo o pão em casa. No templo. Quer dizer, no templo do corpo do Cristo. Templo do corpo do Cristo. Em 3 dias eu vou derrubar esse templo e vou levantar outro. O outro templo é Cristo. Aqui está falando aqui, ó. Todos os dias no templo do corpo de Cristo, partindo o pão em casa. Comia junto com alegria, singeleza de coração. Quer dizer, comia, não comida dessas comidas não. Aqui é espiritual. Comia junto com alegria, singeleza de coração. Quer dizer, acreditava na palavra que os apóstolos estavam pregando. E na casa deles eles comentavam, nossa, os apóstolos lá fez isso, fez aquilo outro. É comer com a mente. Comer comida de Deus. Louvando a Deus. Tá vendo que eu não estou mentindo? 47. Louvando a Deus e caindo na graça de que todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. O Senhor, a igreja, aqueles que havia de salvar. Tá vendo? A igreja. Está escrito aqui, a igreja. A igreja é quem? O templo não é o templo do corpo de Cristo? A igreja é você. Você era errado. Aqui também, isso aqui é para ludibriar as pessoas. Essa palavra foi trocada. Essa aqui, ó. Igreja. É você. Eles não pôs você porque eles tinham feito a igreja. Queria pôr a igreja no lugar. Mas é você. Quer ver? Eu vou ler da outra forma para você ver, ó. Louvando a Deus no caminho da graça do templo. Ó. Na graça do todo. Na graça de todo o povo. De todo o povo. Aí aqui, para dar certo, tinha que ser toda a igreja. Não. Todo o povo que está escrito aqui. E todos os dias acrescentava o Senhor a todo aqueles a igreja, a povos, ó, aqueles, o Senhor, todo aqueles, dá mais certo, todo aqueles que se haviam de salvar, todo aqueles que haviam de salvar, que se havia de salvar. Deus vai salvar uma igreja de tijolo? Não, não vai salvar a igreja de tijolo. Deus vai salvar pessoas. Se aqui está todo o povo, então tinha que repetir aqui embaixo, aqui nesse lugar de igreja, no 47 aqui de Atos 17, tinha que repetir de novo o povo, porque estava falando do povo. Estava falando do povo que salta para a igreja. É nisso que Cristo falou que ia pegar os 6, viu? Então espero que gostem do vídeo, que compartilhem com mais pessoas e que aprendam a ler a Bíblia, porque vai ter falha. Ela vai ter falha, e você vai saber onde estão as falhas, porque o Messias deixou escrito. Falou, vamos pegar as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, vai pegar os que não têm o Espírito Santo de Deus na sua própria astúcia, na sua própria lacinha. A cobra morre com o próprio veneno. Então muito obrigado, espero que gostem do vídeo. Espero que seja proveitoso para ensinar alguém, né? Passa para mais